Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao mais um podcast Hora do Clássico, onde analisamos textos da literatura clássica e hoje nós vamos analisar o conto O Espelho. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar de qual escritor é esse conto. Eu deixei uma dica. A inicial de seu nome está na capa do podcast. Vamos ver se vocês conseguem acertar. Isso mesmo, é o Machado de Assis, esse grande escritor da literatura brasileira. Bom, hoje nós vamos analisar o seu conto O Espelho e para isso eu vou contar um pouquinho a história, antes de nós pegarmos exatamente o trecho na qual vamos debater. Bom, o conto conta a história de Jacobina, que é um homem de 45 anos que conseguiu subir na vida por causa da sua nomeação e seu posto militar. O conto começa quando ele estava com uns amigos debatendo sobre almas, universos e vários assuntos relacionados desse tipo. Porém, o Jacobina não estava debatendo com os amigos. Ele se permanecia calado e não mostrava muito interesse no assunto. Só que quando os seus amigos, insistem muito para que ele mostre sua opinião, ele decide então contar uma história de quando ele era mais jovem. Então ele contou que aos 25 anos ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. E isso lhe garantiu, muita mudança de status. A sua família começou a elogiar, os seus amigos, todo mundo queria ser como ele, os vizinhos invejavam, os primos, todos queriam ser como ele. E agora ele era chamado de Senhor Alferes, por causa de seu posto militar. Foi quando um dia a sua tia Marcolina o chamou para ir passar um tempo no sítio em que ele morava. E por conta do status do sobrinho, e como forma de parabenizá-lo, ela decidiu lhe dar um espelho enorme. Então, a partir de tudo, sua vida começou a mudar, sabe? Ele era muito elogiado e isso meio que fez com que sua cabeça subisse e com que ele acreditasse que com o fardamento ele era uma pessoa totalmente diferente, que ele podia fazer tudo, sabe? Como se o antigo Jacobina já não existisse mais. Bom, depois de um tempo, a tia dele, a Marcolina, saiu de viagem. E sem a ausência dela, os escravos fugiram. Jacobina então ficou sozinho no sítio e assim ele ficou os dias nas sombras da solidão, porque não tinha mais ninguém para puxar o ego dele lá para cima, não tinha mais ninguém para ficar elogiando ele. Então ele ficou muito sozinho. Isso fez ele refletir, porque ele acabou tirando o fardamento. E passou um tempo, ele começou a se olhar próprio no espelho, sem ver o Senhor Alferes, o que fez uma total diferença. Assim, depois de um tempo, ele começou a refletir tanto que quando ele colocou o fardamento de novo, ele não via mais aquela figura de ego que ele via antes. Ele via ele próprio, entendeu? Então, esse texto, eu escolhi ele para hoje porque é um texto muito incrível que mostra vários temas diferentes, como, por exemplo, a vida pública versus a nossa vida íntima, a visão que as pessoas têm de nós versus a nossa versão que nós temos sobre nós mesmos. Então, trabalha essas coisas, sabe? Sobre a nossa vida hoje, trazendo para um tema mais atual, o que nós mostramos na internet versus o que nós temos na vida real, sabe? Então, o trecho que eu quero pegar hoje é de quando o Jacobino fala exatamente sobre isso com os amigos dele. Os amigos estão falando sobre almas e insistem na opinião dele. Então, vamos lá. Com a insistência, ele responde: "Não conjectura nem opinião", redarguiu ele. "Uma ou outra pode dar lugar ao desentendimento. E, como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me, calados. Posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas. Duas? Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantando-lhes a vontade, podem ficar de boca aberta, dar os ombros, tudo. Não admito réplica.
Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Como a primeira, as duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a sua existência interna. Sherlock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, disse ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Veja bem, esta frase, a perda dos ducados, a alma exterior, era a morte para ele. Agora preciso saber que a alma exterior não é sempre as mesmas. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não há aluno acerta almas absorventes. Como a pátria, com a qual disse o Camões que morria. E o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas energéticas e exclusivas. Mas há outras, embora energéticas, de natureza mudável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedora de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5 ou 6 vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile no cassino, a rua do ouvidor, metrópole. Perdão, que senhora é essa? Essa senhora é parente do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado essas trocas. Não as relato porque iria longe, restringindo-me ao episódio que lhe falarei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 cavalheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade! Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele promo da mitologia. A sala até há pouco ruidosa de física e metafísica. E agora um mar morto, todos os olhos estão em Jacobina, que concentra a ponta do charuto recolhendo as memórias. Eis aqui o começo da narração. Esse foi o trecho do livro. Agora, espero que vocês tenham gostado. Agora vamos fazer a nossa pequena análise. Tá bom? Eu vou contar a minha análise que eu tirei lendo o livro e vocês, em conjunto com o trecho que eu li, podem tentar tirar suas próprias conclusões, certo? Então, no conto, é possível perceber que as pessoas, por motivos diversos, deixam-se levar pelas aparências, pelos olhos das outras pessoas e esquecem de ser quem elas verdadeiramente são, sabe? Como Jacobina, na história, nos seus auge de sua juventude, aos 25 anos, que pela propaganda dos outros, pelos elogios, acabou assumindo uma nova identidade de uma pessoa que ele não era, sabe? Então, o que eu deixo pra vocês hoje é que o nosso prestígio, a nossa vida social, ela passa, sabe? Isso é o que nós passamos para o próximo, para quem nós não conhecemos, sabe? É isso que eu quero dizer, porque a nossa alma externa é muito ligada ao nosso status. E tudo bem, porque todo mundo é assim, mesmo que nós tentamos às vezes evitar, todo mundo é assim. Principalmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia, a gente sempre quer postar as fotos mais bonitas no Instagram, de viagens e de tudo mais. Mas nós temos que lembrar, desculpa, gente,
Nós temos que lembrar que o mais importante é a nossa alma interna, ou seja, a nossa própria personalidade, sabe? Eu sei quanto é difícil, às vezes, a gente mostrar nossa real personalidade, se destacar numa multidão. Mas a gente não pode desistir, sabe? Porque são essas pequenas coisas que nos tornam únicos, sabe? Nossa personalidade. Porque o Jacobina, imagina ele com um monte de alferes, um monte de pessoas que conseguiram também a fada e conseguiram o status que ele conseguiu. Então, tipo, ele não se destacaria na multidão. Ele precisa se destacar por quem ele é. Ele precisa olhar no espelho e não reconhecer uma figura de autoridade, uma de pessoa prestígio, esse tipo de coisa. Porque ele veio de uma família humilde. E ele sabe que ele não é daquele jeito. Embora ele tenha 1000 elogios à sua volta, ele mesmo não se reconhecia no espelho. E quando ele falou da senhora que ele conheceu, que era gentilíssima, que a cada hora mudava, quando era verão, quando era inverno, ela gostava de ópera, aí depois ela mudava. Então, a gente tem que pensar na nossa real personalidade, ok? Nesse debate eterno da nossa alma interna e da nossa alma externa que sempre vai nos acompanhar. O importante é não deixar a nossa alma externa se sobressair pela nossa alma interna, ok? Beijos e até o próximo Hora do Clássico.